Navegantes, a Betel Center é o melhor lugar para você encontrar todos os artigos evangélicos, livros, presentes, bíblias, camisetas, canecas, todo tipo de artigos religiosos evangélicos você encontra na Betel Center, o melhor e maior shopping gospel do Brasil. Acesse www.betelcenter.com.br, faça sua compra, o seu pedido. E para você que é músico, a Betel Center tem sempre o melhor de aparelho musical, aparelhos de som, cabeamento e também agora a Betel está entrando, inovando como sempre no mundo dos gamers. É só você acessar betelcenter.com.br. Vem para Betel Center, porque aqui dá negócio. Olá, meus queridos, que sempre acompanham aí o podcast Pode Acreditar. Preste atenção nessa reflexão. Nunca deixe que o medo atrapalhe seu caminho. Continue trilhando e correndo atrás dos seus sonhos. Até porque somos o tamanho de nossos sonhos. Pode acreditar. Fala, navegantes, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Pode Acreditar. Eu sou o Ângelo Augusto. Eu sou o pastor Alessandro Lopes. E você está no Pode Acreditar Podcast, pelo canal 23 da rede interativa de televisão, na LigNet, também pelo YouTube. Pode Acreditar Podcast, rede interativa de televisão, Facebook, Instagram, Pode Acreditar Podcast. Então curta, compartilhe, divulgue com todo mundo aí o melhor podcast do Mato Grosso do Sul. Com certeza, esse é o episódio, 25º episódio. 25, cara. Sobrevivemos há 4 meses, mano. 4 meses, tamo aí. Sobrevive, adorando. Construindo assim um dos maiores e melhores podcasts do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, né? A gente tem que acreditar em nós mesmos, não é verdade? Apesar o nome do podcast é Pode Acreditar. Se quem não acreditar em mim, quem vai? Eu mesmo. Vamos lá. Vamos faturar, né? Vamos faturar, né? Betel Center, o melhor shopping gospel do Brasil. Um abraço ao pastor Carlos, a todo mundo, ao Rodrigo, ao Maninho, a galera toda aí, aos maninhos, né, que são gêmeos. Você quer comprar aí todo o seu material evangélico, cristão e também de músico e gamers, vai na Betel Center, www.betelcenter.com.br, o melhor shopping gospel do Brasil. E agora estão com você viu aí, né, cara? Estão no mundo dos gamers. A Betel sempre inovando para trazer sempre o melhor. Como diz o Maninho lá na Betel, vem para o Betel Center, porque aqui dá negócio. Maninho é benção dupla, né, Varão? Benção dupla. São duas vezes, né? Duas vezes. É os maninhos. Até hoje eu não sei quem é quem. Quem é quem. E também você quer comprar e vender seu imóvel, vem pro melhor corretor do Mato Grosso do Sul. Porque aqui é tudo melhor, viu, Rafael? É tudo melhor aqui. Já tá mexendo os pauzinhos já, vai financiar a casa até pra quem tá com o nome sujo. É isso aí. Tem que acreditar. Pessoal, então vai lá no Instagram, Ângelo Augusto Broker, e manda mensagem pra gente. Nós teremos o prazer em atender vocês, beleza? Vamos lá, diretor. Quem tem mais aí? Ah, rapaz. Big Fest Delivery. Rafael, é o seguinte. Quando você estiver lá com a galera do Indireita, MS, e tiver aquela reunião e quer tomar uma coca, ou quiser tomar aquela geladinha, baixa o aplicativo Big Fest Delivery. E usando o cupom Big Fest Delivery, a sua primeira compra é grátis. A Big Fest Delivery, tá? Ela atende em toda Campo Grande. É o nosso, eu gosto de brincar aqui, que é o nosso iFood das bebidas. Bacana. Tá? Então, assim, é só você baixar aí. Deixa eu só ler aqui o recado que o Juan mandou pra gente da promoção, que é acima de R$100, você baixando o aplicativo e fazendo uma compra acima de R$100, você está concorrendo a um barril de chopp Heineken, a 3 Guaraná Antártica e a um gin, 2 picanha e um carvão. Tá? Não, peraí, não é isso não, ó. Eu tô lendo errado aqui, ó. Para participar, tá aqui, ó. Para participar, basta baixar o aplicativo Big Fest Delivery e realizar uma compra, então não tem valor. Na verdade, é mais R$100 em compras na loja Big Festa. Ah, não tem um valor específico. Não então tem um valor específico. Só baixar o aplicativo. Ô, Juan, já baixou o Papai Noel em você, hein, cara? Ô, louco. Então, qualquer compra do Big Fest Delivery é um barril de chopp, 3 Guaraná, um gin, 2 picanha, um carvão. E se um crente ganhar, como é que faz com o barril de chopp e com o gin? Eles vão ter que beber? Toma escondido. Chama nós, pô. Mas chama o Gil. E mais R$100 de compras lá na Big Fest Conveniência.
Então, beleza, pessoal? Então, Juan, um abraço para você, a todo mundo aí da Big Fest Delivery. E mandar um abraço lá para os nossos amigos Gedson, para Rita e para o seu Isailton, que são os donos da Marcenaria Estaleiro, que é nosso patrocinador, doou essa linda mesa para nós aqui, ó, patrocínio Estaleiro, padrão Estaleiro. Abraço, Rita. Abraço, Gedson. Abraço, seu Isailton. São os melhores do Mato Grosso do Sul. Você que deseja fazer o seu móvel planejado de alto padrão, meu irmão, é só conversar com a Estaleiro. Afinal de contas, pode acreditar, podcast também é padrão. Padrão Estaleiro. Então é isso aí. E só lembrando que o sorteio da Big Fest Delivery vai ser dia 21 de novembro. Então até o dia 20 você pode comprar, cruza os dedos e boa sorte. E compre também, beleza? Bom, pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui o Rafael Tavares, ele é empresário. Hoje a gente já usa essa palavra para tudo, influencer para tudo, né? Não é mais acho que a galera tá escondendo a palavra ativista, né? Não sei se você se denomina assim também, mas se não, me desculpe. Influencer político e coordenador do Endireita MS. Rafael, antes de você... Eu queria que você já se apresentasse, mas eu já vou começar com uma pergunta. Quem é o Rafael Tavares? Porque assim, você tem 36 anos, certo? Eu tenho 34, e eu já estou engajado há alguns tempos na política, né? E do nada surge o Rafael Tavares, né? Eu acho, não sei se você já vinha militando antes, então eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho como que surgiu esse boom do Rafael Tavares, até porque por 95 votos você não entrou, né? Passou raspando aí, né? Pessoal, eu sou o Rafael Tavares, sou empresário na cidade de Campo Grande, tenho 36 anos e eu sou um conservador, mas eu não fui sempre um conservador, né? Eu me tornei um conservador e naquele boom do Bolsonaro, na realidade, eu já vinha acompanhando política, tinha participado dos atos contra a então presidente Dilma, né? Mas assim, apenas como cidadão, participava, ia nas ruas e etc. E aí aquilo foi me aproximando, eu comecei a acompanhar um pouquinho sobre liberalismo econômico. Por ser empresário, eu sempre vi uma dificuldade muito grande de empreender no Brasil. Altos impostos, você contrata um funcionário, você paga 2, metade vai para o governo, juros altos, você vai pegar um empréstimo, você não consegue pagar. E eu sempre tentei entender por que no Brasil era tão difícil empreender e lá fora países funcionavam, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre liberalismo econômico, aprender um pouquinho Adam Smith, Mises, etc. E aí aquilo me levou a chegar a conhecer o professor Olavo de Carvalho. E o Olavo foi um divisor de águas na minha vida. Me abriu os olhos realmente, eu comecei a entender o que era marxismo cultural, o que era a escola de Frankfurt, e entender por que o Brasil era um país realmente atrasado. Que essas questões políticas e econômicas passavam também pelo âmbito cultural. E aí eu comecei a virar um ativista político de fato, e comecei a militar, a participar das manifestações de ruas, comecei até a acompanhar o pessoal do MBL, eu acho que todo mundo acompanhou, né, o crescimento do MBL, mas aí eu comecei a participar do MBL? Participei em grupo de WhatsApp, a ir para as ruas juntos, mas eu sempre fui apoiador do presidente. E comecei a ter algumas divergências com algumas pessoas do grupo de lá, porque eles não concordavam com o presidente, algumas coisas, etc. E eu sempre defendi o Bolsonaro, até que um dia que me tiraram do grupo do WhatsApp. Eu falei, agora eu tenho que montar um movimento, né? Tem que fazer alguma coisa. E aí eu fundei o movimento Conservador em Direita MS. O movimento era só eu, na verdade. Eu montei uma camiseta. O movimento era só eu, foi muito legal. E aí... Vou movimentar esse negócio. Agora alguma coisa vai acontecer. E aí eu fiz uma camiseta e fui pro movimento. Fui para as ruas, né? E aí conheci o Danilo Azambuja, depois o pessoal começou a se aproximar e hoje o movimento cresceu bastante. E o Rafael Tavares virou uma liderança, na realidade, desse movimento natural, porque eu fui o fundador e a gente começou a trabalhar muito a questão da internet, fazer lives, vídeos, né? E em 2020 eu resolvi me lançar candidato. Fui candidato a vereador por 94 votos, eu acho. 95 ou 94? 95 votos. Eu sei porque eu trabalhei com o Betinho, viu? Viu, pô? Tá vendo só? Mandar um abraço pro Betinho aí. Opositor seu, viu, Rafael? Não, quanto mais votos a gente aí, o Betinho tiver, Betinho era os dois, pô. É parceria. A gente tá no mesmo partido, né? O Betinho é um cara bacana. Mesmo partido. Por isso que eu tô falando. E aí eu fiz uma campanha sem nenhum centavo de dinheiro público, só com o movimento de rua que a gente tem e com a força da internet.
E passou raspando, né? 3.403 votos. Mas foi eu costumo dizer que foi uma derrota eleitoral, porém foi uma vitória política na minha visão, porque alguém surgiu do nada. Eu nunca trabalhei com política. Na verdade, os seus votos não tinha como contar, né? Eu não sabia se eu ia Porque ter... seus votos são internet, né? Assim, Sim. vamos falar. Porque Sim. a base sua, você não tinha uma base. Não. E eu nunca trabalhei com política, eu nunca fiz campanha. A primeira campanha que eu fiz para alguém foi pro Bolsonaro, como apoiador, e a minha em 2020. Então era uma coisa nova, né? Até pro grupo todo, na realidade. Então a gente realmente, é o que você falou, a gente não sabia se ia ter tantos votos aqui ou poucos votos, não sabia se ia passar vergonha, se ia chegar, enfim. E a campanha foi uma campanha muito legal, foi um aprendizado. Infelizmente, não conseguimos chegar, fui o 21º mais votado de 29 vereadores eleitos. Porém, isso deu uma energia ao grupo, falou, bom, a gente não entrou agora, mas dá para chegar, né? E a gente vai continuar a caminhada aí com o movimento, defendendo as bandeiras do conservadorismo, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E essa que é a nossa luta. Acho engraçado quando a gente fala, eu sou conservador, eu também sou conservador, creio que o Ângelo também é. Eu acho que toda a base, principalmente de nós que somos cristãos, acaba sendo o conservadorismo. Mas tem muitas pessoas que ouvem essa palavra e fica vago. Sim. Na sua visão, o que é ser um conservador? Muita gente confunde o conservadorismo com uma ideologia política. Na verdade, não é. Exato. Né? O conservadorismo é uma filosofia, é uma visão de mundo, na realidade. O conservador, ele protege tudo o que deu certo no mundo ocidental e descarta o que não funciona. E também não quer apostar numa engenharia social, como o progressismo quer. Né? Experimentar um novo modelo de sociedade, colocar uma criança, por exemplo, a ter contato com uma sexualização precoce, ideologia de gênero, o feminismo mesmo, que é uma pauta que tenta desconstruir as mulheres, confunde liberdade com libertinagem, né? E a gente, na verdade, quer proteger as tradições. Então, o conservador, ele protege tudo que deu certo no mundo ocidental, principalmente a família, os pilares, a moral judaico-cristã. Isso é ser um conservador na minha visão e os autores que eu acompanho, né? Muito legal. O que é ser progressista? Progressista, na verdade, a palavra ela é usada de forma, obviamente, para confundir, ela remete a um progresso. Porém, o que é esse progresso? Né? Na visão deles, esse progresso que eles querem é transformar a sociedade. Então você pega lá, por exemplo, a pauta LGBT, o movimento LGBT, ele acha que é um progresso você ensinar as crianças a não serem menino nem menina. Eles acham que a criança, na realidade, ela tem que se descobrir, etc. Pô, uma criança não tem que se descobrir, criança é menino ou menina. Então, na visão deles, é um progresso a gente entrar com essas pautas para modificar esse pensamento da sociedade, mas não é um progresso. Na verdade, é um tiro no escuro. Pô. A gente não sabe o que vai virar da sociedade se a gente realmente abraçar as pautas progressistas, né? Então, exatamente, o progressista, na verdade, ele é o antagônico do conservador. Essa é a visão que a gente realmente faz essa guerra cultural, nesse âmbito da guerra cultural mesmo. E direita e esquerda, o conservador e o progressista, né? Entendi. Assim, vamos começar falando no âmbito geral e a gente vai girando. Eu queria que você falasse, nós estamos completando hoje, foi 1000 dias, né, do governo, foi 1000 dias do governo do Bolsonaro, tal, houve uma comemoração, mas por parte da mídia toda, todo mundo ouve as críticas. Uhum. Mas primeiro eu queria que você pontuasse, sim, na sua visão, hoje eu sei que você é um apoiador do presidente, mas o que deu errado No governo Bolsonaro? O que deu errado? Você Olha, fala, errou nisso, pecou naquilo e tal, o que deu errado, assim, porque eu sei que a maioria do que ele está apanhando é porque ele acertou. Sim. Né? Mas assim, o que deu errado? O que será o que foi feito antes do Bolsonaro candidato e o Bolsonaro presidente? Qual é cabe essa diferença? Cabe salientar também que ele recebeu um país totalmente quebrado, né? Totalmente. O país já tinha um prospecto de quem pegasse o Brasil e se ferrar. A verdade Qualquer é essa, um, né? né? Qualquer um. Na verdade, qualquer um não. Se viesse, por exemplo, um Haddad, ia continuar a maquiagem. Ah, não, é verdade. Se viesse um Centrão, ia continuar a maquiagem, né? Eu tenho E essa aí visão. eu ia completar falando o seguinte, né? Já tinha essa parte negativa, né? De pegar um Brasil totalmente quebrado e ele, com certeza, um conservadorismo, ele ia ter problemas não só com
com aqueles que faziam a oposição, né? Com todos aqueles que obviamente, nunca acreditaram nele, porque o cara era sozinho, né? Não, ninguém acreditava, né? Se você olhar a história, o cara sempre foi sozinho. Agora piorou com a pandemia, né? Eu falo piorou assim, não piorou para o governo, eu falo assim, piorou porque as pessoas pegou a pandemia como agente político. Da sua narrativa, né? Não sei se você tá entendendo. Sim, Eu tô falando merda aí, você fala, porque eu não entendo nada de política, eu sou sincero. Concordo, você entendeu? Mas eu acho que pegaram a pandemia pra fazer palanque. Virou um instrumento político. Foi um instrumento político. É um palanque. Aí eles ficam lá, 600 mil vidas se perderam, mas ninguém tá preocupado realmente com essas 600 Eu tenho um mil colega vidas. hoje que é bolsonarista roxo, mas na época, em 2017, falava pra mim que ele não ganharia. Mas ninguém acreditava no Bolsonaro. Não, mas velho. assim, só ele... Só ele, mano. Não tinha como. E é engraçado que ele decidiu ser candidato quando a Dilma ganhou do Aécio. Ele tem uma entrevista que ele fala, não, em 2014, quando a Dilma ganhou do Aécio, eu decidi que eu seria o próximo candidato à presidência. Porque ele não... Realmente ele enxergou ali e falou, cara, se a gente não fizer alguma coisa, esses caras não saem mais do poder, né? E concordando com o que vocês disseram, na realidade o Brasil sempre foi governado pela esquerda, centro-esquerda, o PSDB é um partido de esquerda, social-democrata, o PT, 2, 3 décadas aí. Eu acho que o Brasil nunca teve, de fato, um presidente eleito conservador. Bolsonaro foi o primeiro. Nós não temos um partido de Não direita temos um também, partido. né, cara? E tem uma coisa até, né, que é o seguinte, a esquerda, antes dela chegar ao poder, antes dela eleger um presidente, ela fez a base. A esquerda construiu uma base. Aí ela conseguiu eleger um presidente. A direita foi ao contrário, a direita não tinha base nenhuma e de repente elegemos um presidente. Foi fazer uma base depois, né? É uma das coisas que o movimento conservador em direita MS quer lutar, para formar essa base cultural para a gente saber o que é as coisas que a gente defende. Né? Não basta só abraçar o Bolsonaro e falar, eu sou bolsonarista. Não, você tem que saber o que você defende, saber se posicionar, saber influenciar. Você vai num churrasco conversar com alguém, o cara fala, você é bolsonarista. Mas será que isso é bom ou isso é ruim? Se o cara gostar do Bolsonaro, beleza. Mas se ele não gostar, você tem que saber pontuar com ele, explicar o porquê você defende o presidente Bolsonaro. Tem defeitos, como todas as pessoas. Eu acho até, respondendo a sua pergunta, eu acho que o governo tem algumas falhas, mas são falhas pontuais de comunicação. Posso não concordar com o nome que ele indique ali ou aqui, talvez eu veja uma outra opção. Mas são escolhas, né? Eu acho que a diretriz do governo é correta. A linha de atuação de ministros técnicos, de enxugar a máquina pública, é uma coisa que ninguém fala. O Bolsonaro, o governo que mais enxugou a máquina pública desde a redemocratização foi o governo Bolsonaro. A imprensa não fala isso, né? Ministros técnicos, você não pega mais um cara hoje comandando uma estatal, um cara que, o cara investigado, o cara não sei o quê. Ele tentou formar um time técnico, foi pressionado pelo Centrão ali, ele teve que recuar, e eu entendo isso, política é arte do possível, se ele não fizesse isso. Muita gente critica, mas o Bolsonaro prometeu algo e não cumpriu. Ele tentou conduzir o país de uma maneira, veio uma pandemia, se ele não se articulasse politicamente, isso é política, cobravam ele dele não se articular. O Bolsonaro não conversa, o Bolsonaro quer fazer tudo sozinho. Aí quando ele começa a conversar, o Bolsonaro tá fazendo negociata com o Centrão e etc. Mas política é isso. Se ele não conseguisse sentar e conversar com o legislativo, ele é o presidente, não governa. né? Ele tem que conversar. Não? Não. Joga xadrez? Eu sei jogar, mas faz muito tempo que eu não jogo. Mas tipo, é a mesma coisa. Eu sou pobre, eu jogo dama. Tem alguma coisa? Mas a mesma coisa, a dama também, é de estratégia. Viu, diretor? Se você... O Ângelo é culto, ele é um cara... Minha esposa é treinadora de xadrez, cara. Não acredito, verdade. Não, agora é sério. É verdade? Treinadora de xadrez. Amanda, me ensina a jogar xadrez, por favor. E o xadrez é assim, cara. Na verdade, assim, você às vezes tem que recuar para você dar um passo maior para você avançar. Faz parte do jogo Faz isso. parte do jogo isso. Sim. E a pessoa tem que entender que a política é a arte de você administrar. Então você precisa. Administrar conflitos também. Eu tenho política em casa com os meus filhos. Sim. Você faz política, você tem que ter. Tem em todo lugar. O que eu fico assim muito mais, eu vou ser bem chulo mesmo assim, puto, é porque o cara pega no personagem do presidente e se encarna nele. Sim. Tipo assim, o Bolsonaro é isso, e começa se o Bolsonaro fazer alguma coisa, ele chora por aquilo. Cara, não, cara.
é um homem, tá ali, é presidente, é carne e osso, ele tem que fazer a cintura, ele tem que fazer o jogo. Por exemplo, nós estamos agora com o Alcolumbre fazendo o que quer Sim. na CCJ, né? Sim. Como é o nome Da Sabatina? da Sabatina, do advogado da União lá? Esqueci Ah, agora. Peraí, Alexandre. Esqueci o nome dele. Mas beleza. Ele é, só que Porque, que é cristão, né? Ramagem? Isso. Não, Ramagem não. não. Ramagem era da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Mas eu já vi o nome. Esqueci o nome também. Então, assim, tá fazendo tudo aquilo. Tá Então, assim, se ele não articular, é claro, existe dois tipos de articulação. Tem o toma lá da cá, Sim. Que né? foi o que sempre comandou o Brasil. Sempre comandou o Brasil, né? Que inclusive é uma das coisas que aconteceram que o Temer André não caiu. Mendonça. André Mendonça. André Mendonça. Que o Temer não caiu, né? Foi por causa disso que teve o. quem Não, sabe engraçado que teve. o povo ainda, vamos dizer assim, aplaude o Temer por conta de toda essa articulação política que ele fez, que não levou o governo dele a cair, mas que não tem nada de moralmente O Temer, ele isso, teve, né? Vamos dizer isso. o Temer ele tem um mérito que eu elogio e eu vejo como um acerto, que foi a questão da reforma, da mini reforma trabalhista, né? Que ali ele tentou destravar o país e no âmbito econômico ele direcionou o país para o caminho certo. Isso ele fez da maneira correta, de fato. Porque o país vinha numa situação complicadíssima, né? No governo Dilma, 14 milhões de desempregados, o Brasil numa decadência complicadíssima, e o Temer ele pegou esse barco, ele pelo menos ele conseguiu encaixar o barco. Mas é o Temer, né? Não fala em crise, trabalhe. É, Lembra? Já chegou dando um tapa de. Ele já chegou mudando a questão da visão da coisa, né? Então, Você assim, acha que já fazia parte de um propósito do PMDB, o Temer ser presidente? Será que eles sabiam que a Dilma ia cair? Sem emulações, assim, porque... eu não duvido. O MDB sempre esteve, é um partido governista. Agora né? é MDB, né? Quem chegar ali, eles vão estar ao lado, né? Então não é de duvidar, não. Na verdade, as duas vezes que o PMDB esteve no poder foi sendo vice, né? Foi E sendo com impeachment vice. de presidente. Itamar Exatamente. Franco do Collor e o Temer do Dilma. Eles nunca foram eleitos a nada. Sim. Né? Sempre Então foram. não chama o MDB para ser seu vice. Não, lançaram mesmo. Pode ser. Silva Negra. Um olar no Perdão aí. Deus abençoe. Meu líder, Deus Você abençoe. não falou isso, não. Eu tava elogiando ele aqui semana passada, irmão. Eu quero. Não dá pra chamar ele aqui, ele tá preso, cara, de novo. Então, não ia chamar ele aqui. Terceira vez. Uma coisa que o Bolsonaro tenta fazer, que é o que eu defendo ele, eu acho que ele é um cara muito autêntico, cara. Até na forma de errar. Ah, merda. É, Não sei o quê. porque você vê assim, ele era o cara na campanha que ele agia de uma maneira. E quando ele foi eleito, ele continuou agindo da mesma forma. E a gente nunca teve isso no Brasil, né? Os políticos são todos feitos de maquiagem, com uma produção. Você vê o João Dória falando, pô, o Dória falando, ele é todo montado, né? E o Bolsonaro, pô, ele faz live com a camiseta do time. Xinga de você, chinelo, não tá nem e aí. vem na cabeça, ele fala. E eu acho que essa autenticidade dele é algo novo e é algo que a gente deve proteger, cara. Porque um político que chega lá em Brasília, com cargo de presidente, e mantém a verdade dele, ele pode até errar. Mas ele tá fazendo o que ele realmente acredita, que é o bem pro Brasil. Cara, Eu vejo essa verdade nele, sabe? E eu até vou falar uma coisa aqui que um amigo meu que foi lá no Palácio, porque ele conhece a Michelle Bolsonaro. Fala aí o nome dele, o dono de Viema lá. Aí, mano, você é chato, hein, velho? Não, que a gente tem um amigo em comum e ele conheceu a Michelle em um culto, mas ainda o Bolsonaro era só o deputado e ele não sabia que ia ser presidente. E ela nunca perdeu a amizade dele mesmo, sendo primeira-dama, e convidou ele para ir no Palácio. Aí quando chegou lá no Palácio do Planalto, teve que guardar o celular, né? Sim. Porque disse que os crentes foram lá e começou a filmar tudo, fazer live dentro do palácio. Aí disse que pularam até na piscina. Não, eu tô falando isso não é por conta dos crentes, mas para você ver que acesso ao povo, de maneira geral. O povo teve acesso a um lugar inacessível. Lá é a casa do fez povo. festa de criança agora, né? Pra você ver, né? Ela fez a festa das crianças agora no Palácio da Alvorada também. Aí falou, mano, agora não pode mais celular, os crentes não podem entrar aqui com porque crente tem mania de tirar selfie mesmo. O crente não pode ver um bicho passando na rua que tira um selfie. Né, Ângelo? É bem isso aí. Ô, Rafael, você, cara, você com todo respeito, tá? Não é... Ele é novo, né, cara? É um cara sempre que você é cara da crítica. Você é o da crítica. Né? A gente vê tudo, o Rafael ele tá criticando. E eu vou te jogar na berlinda de novo aqui, mais uma. Beleza. Durante a pandemia você foi muito crítico em relação ao governo,
do estado, ao nosso prefeito, tudo o que foi feito. Mas no que eles acertaram? O governo... Os dois, tanto Os no dois? municipal e estadual. Cara, na verdade, eu sou, que nem você falou, eu sou um cara crítico. Mas eu não critico tudo e eu critico com embasamento. E elogio com embasamento também. Eu acho que assim, o prefeito de Campo Grande, principalmente, as minhas críticas que eu fiz a ele foi em relação ao trato dele com os comerciantes durante a pandemia. Eu sou empresário, eu sou da iniciativa privada. Como eu disse no começo, é difícil empreender no Brasil, é uma guerra. E eu vejo o comerciante, o empresário que eu falo não é o cara que tem uma enorme empresa, não. Sim, sim. Pô, é o cara que tem uma lanchonete, o cara que vende um espetinho, o camelô, todo mundo é empresário. O cara na tem um ponta da CNPJ, lança lá. pô, E assim, é difícil demais a gente ganhar dinheiro na iniciativa privada. E aí eu até falei isso pro Marquinhos lá na frente da prefeitura. Eu falei, então faz o seguinte, já que você tá querendo promover o lockdown, impedir as pessoas de trabalhar, congela o salário de todos os comissionados. Eu quero ver se você tem coragem de fazer isso. Porque é muito fácil você impedir as pessoas que precisam acordar cedo para trabalhar, para colocar comida na geladeira, enquanto tá todo mundo aí com o salário garantido no fim do mês, pô. E quem paga essa conta é a gente. O Estado não produz riqueza, a prefeitura não produz riqueza. A prefeitura cobra impostos de quem produz. Então é muito fácil você cobrar da iniciativa privada, pega o recurso, sustenta a máquina pública e impede o cara de trabalhar. Isso, na minha visão, é completamente errado. E essa era a minha revolta. Eu fiz uma carreata, eu fui em março, quando começou a pandemia, veio o primeiro, não lembro que mês era certo, mas ele veio com a primeira ação de lockdown, de impedir as pessoas de trabalharem, eu fiz uma carreata. E aí a gente fez uma carreata na Afonso Pena. Quando a gente saiu em carreata, ele tentou na justiça tomar os celulares das lideranças de movimento de rua, inclusive o meu, não conseguiu. Aí ele pegou e botou a Getran na rua para multar a nossa carreata. 3 horas da tarde, uma terça-feira. Falei, pô, nunca vi blitz 3 horas da tarde na Afonso Pena. E aí eu falei com os guardiões, eu abri uma live, falei com o pessoal da Getran, perguntei, essa blitz estava organizada? Ninguém me respondeu. Quer dizer, além dele impedir o cara de trabalhar, ele estava querendo me impedir de protestar contra ele. Então isso também causou uma situação. Eu fui processado pela prefeitura porque eu fiz essa carreata. E ele perdeu, ele não conseguiu. Então assim, essa era a minha crítica ao Marquinhos Trade. Eu não critico ele e outra crítica que eu faço é a questão da verba de publicidade. 30 milhões ele aprovou em 2018, se eu não me engano, 30 milhões de reais de dinheiro público para sustentar a imprensa de Campo Grande. Aí você vai na imprensa, a imprensa só elogia o prefeito. Quer dizer, por que só elogia? Porque recebe. Você cria um sistema que se retroalimenta do dinheiro público, onde a imprensa elogia o prefeito. O prefeito automaticamente é reeleito, porque a imprensa manipula a massa. Então você cria um sistema ali que fica todo mundo ganhando e a população fica sendo enganada muitas vezes. Então as minhas críticas são pontuais. Eu não tenho nada contra a pessoa do Marquinhos Trade. Quando ele erra, eu critico. Elogios, não me lembro de nenhum agora. Elogia agora. Não me lembro. E em relação ao governo, cara, é mais ou menos a mesma coisa. O Reinaldo ele ficou omisso, né? Acho que ele até foi pescar numa época aí, hora que tava pipocando tudo. E o Geraldo Rezende, ele é uma figura que... Vocês viram o que aconteceu na Câmara Municipal, na audiência pública. Eu tava inscrito para falar, eu achei que a gente ia conseguir debater de forma argumentativa, em alto nível, na Câmara Municipal. Porque tem gente que fala assim, o cara é na internet. Não, eu vou lá na Câmara Municipal, me inscrevi e ia falar. O Geraldo Rezende pegou a palavra, chamou todo mundo de nazista e fascista. Pô, tinha pai de família, tinha criança lá. Tinha um monte de tia do Zap lá, entendeu? Que é o nome carinhoso que a gente chama, as tias do Zap, né? E, pô, o cara chega lá e chama todo mundo de nazista e fascista. Ou ele não sabe o que é nazismo e fascismo, ou ele é um completo incapaz de estar no cargo que ele tá, né? E assim, a gente vê essa situação toda porque é um secretário de Estado, cara, um secretário de saúde. Atingir a população que paga o salário dele, que o salário dele é pago com o dinheiro público, o dinheiro das pessoas. As pessoas vão lá fazer um debate, uma audiência pública, e o cara trata o cidadão daquela forma, o Reinaldo Azambuja tinha que ter exonerado ele. E não fez. E acaba pagando politicamente por isso, né? Por esse tipo de omissão. Na verdade, eu achei
coerente o discurso do secretário, eu comentei até isso, até o ponto que ele chama todo mundo de... Aí, a casa, né? Porque assim, eu achei interessante, ele falou assim, o pessoal que tá pedindo liberdade aqui para não ter o passaporte sanitário são os mesmos que vão na frente dos quartéis pedindo a intervenção militar. Não são os mesmos. Ele, como fala? Exagerou, porque a gente sabe que tem uma parte da população que pede. E eu até falei, conversando com o pessoal no serviço, falei assim, cara, ele tem razão nessa fala. Porque tem cara que tá lá pedindo não e tem cara que vai pra frente do quartel. Só que a partir do momento que ele grita todo mundo de nazista e fascista, aí ele, tipo assim, viu o Pitbull e falou, vou chutar a cara do Pitbull, entendeu? Tipo assim, ele desandou, cara, ele perdeu ali e tudo mais. Mas isso conflita com a atitude de argumentação da oposição, né? A oposição é assim, quando eu falo oposição, eu tô falando de esquerda, né? Certo. É a narrativa. Quando eles não conseguem ganhar no argumento, eles vão lá e é fascista, porque todo mundo fala, Bolsonaro é genocida, mas ele não matou 600 mil pessoas. Sim. Como que ele é genocida? Até porque o STF tirou da mão dele, né? Deixou Então, na mão dos estados. Isso que é interessante. O STF vai lá, amarra ele, o presidente, porque amarrou literalmente. O cara é o presidente, mas não pode mandar na questão da pandemia nos estados e nos municípios. O STF está falando o quê? Os prefeitos, os governadores têm a responsabilidade de cuidar da população. Aí morre 600 mil pessoas, a culpa do Bolsonaro. Duro, então, né? Não é nem isso, não é nem uma crítica política. Eu não sou político, eu não entendo nada de política. Mas tratar a população como idiota. Mas é isso que eu ia falar agora, a população está pensando, e eu sou população. O que você está falando aí, por exemplo, da máquina, daquilo que a máquina sustenta, realmente são recursos que é produzido pela iniciativa privada. Então, vai lá o governador, não, como é que chama lá? O secretário? Ele é secretário de Geraldo saúde, Rezende, né? E gritando com a população, peraí. Ele é funcionário da população. Isso, como pode, entende? Apenas uma ressalva em relação ao que você falou, Ângelo. Por exemplo, veja bem, quando o Geraldo Rezende ele chama todo mundo ali, ele coloca todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim, que as pessoas que defendem a liberdade é a mesma galera que vai pedir intervenção militar, ele não está falando a verdade. Apesar que o cidadão livre tem o direito de pedir intervenção militar. Eu sou contra. Mas o cidadão, qual é o problema do cidadão chegar lá e falar assim, eu quero que o regime militar volte? Ué, liberdade de expressão. Ele tem o direito de defender isso. Ele acredita naquilo. Mas não é a realidade lá. A maioria das pessoas que estavam lá não defendem intervenção militar. Então, assim, ele quis colocar todo mundo no mesmo balaio ali falando sobre liberdade. E esse ponto da discussão da vacina, veja bem, eu não sou contra a vacina. Eu não tomei vacina, mas eu não sou contra. Minha família, muita gente tomou. E eu até acho bacana, pô, você decidiu tomar, ótimo. Se você acha que a tua vida, você corre mais risco de vida se você não tomar a vacina, pegar Covid e morrer, vai lá e toma. Agora, uma coisa tem que ser falada, a vacina, ela é experimental, ponto. Ela está em teste, ponto. Essa vacina, ela não pode ser obrigatória. Você não pode exigir que uma pessoa tome a vacina se ela está em teste. E essa era a discussão nossa aquele dia na Câmara. Ninguém estava falando contra a vacina, ninguém estava, né? Então a gente estava defendendo a liberdade de escolha do cidadão poder escolher. Pô, você quer tomar, você toma, eu não quero, eu não tomo, ponto final. Até porque é o seguinte, se a vacina funciona, se você tomar, você não precisa se preocupar se o seu colega tomou. Você já está imunizado. Não é? Lógica, faz muito. Aí, ou você está falando que a vacina não funciona. Você entendeu? É complicado esse debate. Então, assim, era isso que eu queria falar lá no dia. E não pude falar por causa do fiasco do secretário de saúde. Não é mesmo porque, desde quando começaram as vacinações, é facultativo, né? Não é obrigatório. Agora, as pessoas levantam, é falta de respeito com o próximo e tal. Tá, mas meu pai mesmo não quis tomar vacina. Eu cheguei para ele, implorei, pai, vai tomar vacina, o senhor já está com quase 70 anos. Meu filho, eu não vou tomar. Aí eu vou fazer o quê? Vou obrigá-lo agora a tomar? Vou falar que ele agora está cooperando com a morte das pessoas, sendo que não. É uma escolha dele. Vai chamar ele de genocida. É a escolha dele. É o que a imprensa faz com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem uma fala lá, eles distorcem, o cara é genocida. Mas hoje saiu uma linha, tá? Você vê, né? Ficaram aí quase um ano chamando o cara de genocida, homicida, na CPI do circo lá. E hoje saiu uma nota no Estadão dizendo que a CPI do circo concluiu que o Bolsonaro não vai colocar no relatório, acordo, que ele não fizeram um acordo entre os senadores que vão tirar a parte que chama ele de genocida. Mas depois que você faz o estrago, cara, você não tem como remediar. Assassinato de reputação que a mídia inteira faz com o presidente,
e aí eles vão lá e colocam uma notinha no jornal, isso não vai trazer de volta. Muita gente já está enganada, muita gente já está manipulada. Tem gente que acha que ele realmente é um genocida, né? Então, assim, é complicado isso aí. As narrativas, elas dominam o debate público. E aí uma CPI dessa paga com dinheiro público, pô, é caro pra você manter uma CPI daquela lá, um monte de senador, 2, 3, 4, 5, 6 meses trabalhando para não ter conclusão de nada, para ficar tentando fazer palanque político, entendeu? Cara, é complicado. É muito complicado porque é o seguinte, você Renan olha, Calheiros, você olha o Renan histórico, Calheiros. então, você olha o histórico de quem conduz Por favor. Você entendeu? E cadê? Não, a CPI, é a CPI da Covid? Beleza. Cadê? Eu tô falando como cidadão comum, pagador de imposto. Cadê os governadores dos estados onde foram desviados milhões com os respiradores? Respiradores não chegou, respirador jogado no meio do mato, foi achado no meio de floresta, respirador. Cadê os prefeitos da CPI? Peraí, a CPI teve um alvo. Não é porque eu votei no presidente Bolsonaro, mas ela teve um alvo. Mas aí eu vou abrir aspas aqui e vou repetir a fala da senadora Simone Tebet, né? Não é porque governadores roubaram que a gente vai investigar nessa CPI. Fecha aspas, Simone Tebet. É duro, né, cara? Essa senadora nossa vai pedir o voto da população do Mato Grossense. Vou pôr um áudio aqui. Pera aí, diretor. Vou pôr no microfone aqui. Ah, essa foi legal. Boa noite, leitores ouvintes. Tá ok? Um forte abraço aí, o pessoal do podcast, eu Pode Acreditar. Junto com o meu amigo aí, o Ângelo, o Alessandro e o Rafael Tavares. Um forte abraço aí pra vocês. Valeu. Meu primo. Ah, seu primo? Meu primo. Ô, Rafael, vamos falar um pouquinho do Indireita. Como que tá a base, como é que é, onde vocês estão atingindo hoje no estado. Fala um pouquinho pra gente do Indireita. O Indireita MS hoje está buscando lideranças principalmente no interior. Campo Grande a gente já tem um grupo bem bacana, tem vários grupos no WhatsApp. Amanhã a gente tem uma reunião para tratar de pautas específicas. Sábado agora a gente vai ter uma feijoada solidária para arrecadar recursos para a gente fazer as ações sociais de fim de ano que a gente faz também. Esse negócio de que é só a esquerda que faz ação social, não, a direita também faz, a direita se preocupa, né, em modificar, e principalmente as crianças. Então o nosso movimento ele é pautado no debate público, ele é pautado em ações sociais e em ocupação de espaços na política. A gente não esconde candidatura, a gente quer ocupar espaços na política como candidato, porque na política não existe espaço vazio. Se a gente não se candidatar, se a gente não colocar pessoas que concordem com o que a gente acredita, outras pessoas estarão lá, representando a população, né? Então, hoje a gente está buscando lideranças no interior do estado, até para se organizar, porque o ano que vem vai ser guerra contra a esquerda. O Bolsonaro vai enfrentar aí todo um sistema que já está pronto para derrubá-lo, né? Imprensa, parlamento, legislativo, judiciário. E então, se a gente não se organizar como população, como conservadores, não tiver um mínimo de organização, a gente perde essa guerra. Então, para isso que serve o movimento Conservador em Direita MS. Então, você que estiver me ouvindo, concordar com as pautas conservadoras, que apoia o presidente, busca a gente nas redes sociais aí, que vão fortalecer o time. Rafael, a sua fala de início sobre o conservadorismo, eu achei ela muito interessante e pertinente, porque é o seguinte, as pessoas acham que por nós sermos conservador, nós vamos atacar quem não é. E eu acho assim que o respeito sempre partiu de quem é um verdadeiro realmente conservador, porque o que o conservador aprende desde o princípio, desde a sua tenridade, é ter princípio. E o princípio sempre está em se colocar no lugar do outro, porque a partir do momento que se você tem respeito pelo outro, você vai respeitar a forma que o outro pensa, ou aquilo que ele pensa, enfim. Então, o que eu penso é que esse movimento é importante. Por que é importante? Porque você resgata aqueles que estão, por exemplo, desconecto da política, porque a política chegou num ponto que as pessoas, teve alguns que falaram, não quero mexer com isso não. Política não se discute. Não quero mexer com isso não. Ficamos aí 30 anos, política não se discute. Destruíram o país e a gente está aqui. Política não se discute. Pô, não dá. E é importante. Tem que discutir. É importante, mesmo que o pensamento das pessoas não convergir com o seu. Tem que sentar, tem que conversar, porque o diálogo sumiu hoje das pautas. Eles falam muito, a esquerda fala muito, tem que dialogar, mas que diálogo? Não tem. Eles não deixam, não tem diálogo. Eles têm uma narrativa e você tem que caminhar por ela. Se você sair um pouco fora dessa narrativa, homofóbico! Sim. Eu não sei.
É isso aí. É Você desse entendeu? jeito. Você não pode, você fica desarmado. Você, peraí, mas eu não sou isso que vocês estão falando. Não, mas. Fascista, É. nazista. Você entendeu? Aí você fala, mas o que é fascista? A pessoa não sabe o que é. Teve uma discussão do grupo lá que você não fica lá, você sempre sai no eleições Qual? 2022. Ah, não, Deus me livre. O Ângelo é o rei dos grupos, tá? Só. Aí, essa semana teve o Alípio, um abraço pro Alípio, pro Maiquinha, da galera do Roda Tereré. O Alípio botou um negócio lá que em Cuiabá agora teve a primeira Miss Trans, né? Aham, eu vi o negócio na E internet. aí- E por cima. E o Alípio falou assim, cara, o Alípio falou assim, imagine eu decidir virar uma mulher trans. Vai Nossa, ser e feia lutar pra caramba. boxe. Tipo assim, aí ele falou assim, Peraí que eu cara... tô imaginando. Aí ele falou assim, cara, ele botou no grupo, cara, como assim? Não dá. É totalmente desproporcional. E aí entrou uma candidata, ex-candidata a prefeita de Campo Grande, do PSOL, querendo discutir com ele. Aí ele falou bem assim, com que embasamento científico você tá falando isso? Aí eu não escrevi, porque tipo assim, cara, eu não vou escrever pra não dar print, pra não dar processo depois igual você teve. É. E eu falei assim, por quê? Agora, pra virar trans tem que ter embasamento científico? Eu tenho que ver qual que é a categoria de trans que eu vou entrar? Tipo assim, sabe? É umas coisas que... Aí depois ele entrou e falou assim, cara, eu não entendo você que é feminista e defende esse tipo de gente, esse tipo de gente participando, por exemplo, um trans participando no esporte de mulher. Mas foi o que ele falou no começo, aquele novo modelo social que eles têm. Engenharia social, exatamente. Totalmente desproporcional, entendeu? Cria-se o masculino e feminino e o trans. Pronto. Compete o trans com trans e acabou. Mas não dá, cara. É desproporcional. É biológico. No não tem MMA como. a mulher morreu, cara. Sim. Entendeu? Então assim, é uma E ninguém coisa... fala nada, né? E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E ninguém fala A nada. gente não tá aqui criticando, cara, quem é trans ou deixa de ser trans. A gente Não, estamos aqui mas pautado tem nas ideias. Tem Porque uma... eu não sou geneticista, mas toda a estrutura genética ela tem um histórico. E não apaga o histórico de quem nasceu homem, irmão. Geneticamente falando. Eu tô falando Sim. da estrutura genética. E cadê, apaga. e cadê as feministas na hora de defender uma mulher que vai praticar um esporte com uma trans e toma um cacete lá igual aconteceu, entendeu? Pô, vocês não estão defendendo as mulheres? Porque a mulher acaba sendo prejudicada, cara. Como é que você vai colocar uma... Eu vi lá um time de basquete, se eu não me engano, Na tem uma Austrália. foto, Aham. pô, todas as mulheres ali numa estatura média e aí o trans, ou trans, a trans, eu não sei nem como é que fala. Vai, pô, quase 2, cara. Aí uma pessoa dessa dá uma trombada, cara, é completamente desproporcional. Quer dizer, as mulheres estão perdendo espaço para essa engenharia social e as feministas não estão defendendo as mulheres, entendeu? É igual o atletismo, um atleta, Oscar Pistorius, da Austrália, e hoje ele tá preso porque ele matou matou a a esposa e tudo mais, mas ele é amputado das 2 pernas. Ele era recordista mundial, quebrando recorde atrás de recorde, e ele entrou com processo para competir na Olimpíada normal, na Olimpíada, né? Eu acho que ele até conseguiu isso. Ele alcançou, acho que o índice, né? O índice, Se não me falha a memória, ele alcançou o índice. Mas assim, cara, mas não existe. Ele tem um limite, entendeu? Ele consegue, ele tem aquela força, beleza, mas tem um limite, cara, um limite de tudo. Talvez ele queria provar pra ele que ele conseguiria, beleza. Mas eu acho que ficam as coisas proporcional, né? Sim. Então, eu não vejo mulher querendo ser trans pra jogar futebol, É, pra jogar vôlei. Elas são tão incoerentes, cara, as feministas. Você vê, tem uma luta lá em São Paulo, se eu não me engano, que elas lutam pra ter vagão de metrô separado de homem e mulher. Tipo assim, um vagão só para as mulheres. Porque tem o problema do cara que fica encoxando e tal, não sei o quê. Ao mesmo tempo, o feminismo defende, muitas vezes, o banheiro unissex. Quer dizer, você dentro do ônibus, você não quer estar com contato com o homem. Mas no Dentro do banheiro, metrô. Mas dentro do banheiro, você aceita que um homem divida o banheiro com você. Olha a incoerência. O feminismo é incoerente, cara, não tem como. Se você... eu já tentei até debater com qualquer feminista aqui em Campo Grande, nenhuma vem. Porque assim, é tanta incoerência que eu gostaria muito de ver uma pessoa tentando defender esses posicionamentos. Porque não é possível. Porque é muito fácil você defender um posicionamento X aqui e o outro lá. Mas quando você coloca os dois na mesa e fala, vem cá, me explica aqui. Por que você defende um metrô separado para mulher e por que você defende um banheiro unissex para homem e mulher juntos? Qual que é a ideia, né? Porque não tem, pô. Fica o meu questionamento aí. Não tem lógica nenhuma isso.
Não, porque é muito incongruente mesmo, né? Não, é aí, E- não, você e falando- aí que perde a linha. Sim, Porque é daí isso. se você começa a debater no campo de ideia, aí você é o racista, você é o homofóbico. Mas Claro, é que isso. Machista. É isso. Vamos chamar de machista. Com essa fala que eu disse agora, vamos falar assim, o Rafael Tavares é machista. A Maria do Rosário passa, ela tromba, ela mesmo fala, que é isso? Que é isso? Entendeu? É Não, eu fico imaginando se eu deixasse pra estudar agora, nessa época. Porque quando eu entrei no colégio ia padrão, formar, era em não. dois, não ia mesmo não. Eu acho que eu ia ser preso. No colégio padrão em 2012, eu fui falar que eu tinha um programa que eu acompanhava as falas das minhas filhas pelo MSN, lembra do antigo MSN? É MSN, né? Sim. Eu tinha um programa que eu colocava lá e captava tudo, foto e tudo mais. Rapaz, fui falar isso lá, quase me mataram do colégio, mano. 2012 isso. Pra você ver. Você é machista, como você pode? Machista. Eu falei, peraí. São minhas filhas. Uma tem 14 anos e a outra tem 7. Como que eu vou deixar uma máquina que dá pra ela poder pra estar em todos os lugares do mundo sem um acompanhamento? Eu sou pai. Compete a mim. E só pra você aí, não sei quem era que me criticou lá no colégio padrão, se você ver esse vídeo aqui, chupa que ela vai casar dia 5 de novembro e ela é bolsonarista também. Estudou na UFMS e era treta alta lá, viu? Era bolsonarista. E nunca falei pra elas de Bolsonaro nada. As minhas duas filhas são conservadoras. Olha aí, que E coisa minha boa. esposa ama o Nicolas, cara. Manda um abraço pra ele. Falei, você não quer ir lá no podcast? Ela falou assim, não, eu gosto, mas não ao ponto de ir lá ver ele. Alessandro, você vê uma coisa, né, cara? A ideia do progressismo, de fato, é tirar o poder de educação do teu filho de você. Mas É é isso isso aí, que eu a nunca, ideologia é isso que que eu é nunca justamente aceitei. isso. É isso que eu nunca aceitei. Sim, tá certo. A educação, quem educa é pai e mãe. Sim, com certeza. Escola, Isso é qualquer bíblico, outra irmão. coisa. Eu não sei se você é Exato. cristão, mas isso Sim, é sou bíblico. cristão. Provérbios 22:6 diz assim, ensina um menino no caminho que se deve andar. Perfeito. Para que depois que ele cresça, ele não está falando caminho de Cristo. As pessoas sempre quando falam de Bíblia, elas distorcem. Cara, a Bíblia, ela não é uma questão religiosa somente. Ela é um livro de regras para a humanidade. E tanto é que perdura mais de 2000 anos. Sim. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Então lá está escrito, ensina o menino no caminho que deve andar. Exatamente. Qual que é o meu posicionamento social? Por exemplo, se eu sou um pai, eu tenho que criar filhos relevantes para a sociedade. Claro. Filhos que são Cidadão. cidadão de bem, por exemplo. O seu pai, né? Eu não conheço seu pai, mas seu pai deve ter um puto orgulho de você. Independente daquilo que as pessoas dizem do Rafael. Ah, eu não concordo com o Rafael. Não interessa, irmão. Você está fazendo um trabalho naquilo que você acredita e tentando construir uma sociedade mais justa. Você não está querendo trabalhar com um bandido. Ah, vamos levantar um bandido para assaltar um banco. Não, você está tentando Sim. abrir os olhos de muitas pessoas para uma pauta que você acredita ser a pauta certa. Isso tem que ser louvável. E é isso que perdeu lá fora, cara. Os caras não conseguem mais respeitar você com aquilo que você pensa. Já que você falou de Bíblia, deixa eu ler um versículo aqui, que eu tô preso nesse versículo tem 3 dias. Diz assim, Ezequiel 9:9. O Senhor respondeu, o povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem, o Senhor abandonou o nosso país. O Senhor não está vendo a gente. Então, tipo, seja, o cara tá cometendo maldades, o cara tá fazendo tudo que tá fazendo e fica falando, Deus esqueceu da gente. Cara, não, cara, é a nossa natureza humana. Não, e a gente tá culpando Deus por algo que não... Não, eu tô aqui, sabe por que eu tô aqui rindo? Porque eu preguei domingo. A gente tá falando aqui de religião, mas você até desculpa aí, mas tudo bem. Não, mas eu sou cristão, pode falar. Tá. Eu preguei domingo o seguinte. Eu preguei Ezequiel 12. E fala justamente desse contexto, ainda está no mesmo contexto. O povo diz assim, estamos totalmente devastados e devastados clamamos a Deus, mas não há quem se importe. Ou seja, o povo queria que Deus mudasse a situação que eles estavam vivendo, mas eles não queriam mudar a situação diante de Deus daquilo que eles estavam vivendo. Ou seja, é a mesma incongruência que tem hoje. Queremos mudar o nosso país, mas você tem feito o quê para o seu país mudar? E você entende? É uma loucura, cara. E muita gente terceiriza, né, essa responsabilidade, né? Ela espera que o Bolsonaro resolva o problema dela, ela quer que o deputado resolva o problema dela, ela quer... Mas dentro da casa dela, às vezes é uma bagunça, às vezes nem ela mesma cuida do quintal de casa, entendeu? Você falou, entrou uma palavra sua e já ligou um gatilho aqui. A gente acompanhou, eu acompanhei muito, eu sou muito assiduamente político, e a gente acompanhou as tretas, né, a gente fala no bom sentido, né, de discussões de ideias,
sua e com o Vinícius Siqueira, né? E o Vinícius Siqueira, uma vez, numa fala, ele falou assim, que ele não era um vereador, como que eu vou dizer a palavra agora? Que ele não atendia a população, porque ele estava ali no papel dele de fiscalizar. Então por isso que ele fez aqueles levantamentos, né, da Águas Guariroba e tudo que aconteceu. Qual seria hoje o papel do Rafael Tavares se ele fosse um vereador? Seria o quê? Você ajudaria, sei lá, mandando, digamos assim, a verba parlamentar para ONGs e tal do mais, porque o Vinícius ele não fez isso, pelo menos que eu saiba, a olho nu, e a população parece-me que reprovou o mandato dele, até porque foi pífia a votação dele como... Ele culpa o Harfuch, mas eu não culpo o Harfuch, não. Ele culpa eu também, ele já postou no Facebook, o Rafael Tavares me atrapalhou e não sei o quê. Entendeu? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa sua visão de como trabalhar, como um político hoje ele tem que trabalhar, não sendo um social, né? Para a população e tudo mais. Como você vê hoje um trabalho de um parlamentar? Então, o vereador, na verdade, ele não tem muitas ferramentas para modificar a sociedade em si, né? Ele tem como plantar sementes. Eu tinha vários projetos no segmento da guerra cultural, que era o quê? Fazer audiências públicas, participar de conselhos. Eu acho que o trabalho formiguinha, que hoje a esquerda domina todos esses cenários, quer ver? A questão da base que você falou que eles fizeram. Porque assim, um vereador, o que eu poderia fazer? Propor projetos, impedir que outros projetos ruins passassem, fazer algumas indicações, ponto. Mas eu teria uma estrutura para conseguir influenciar de alguma maneira. Eu participei de uma audiência pública lá na Câmara Municipal na época da reforma da Previdência. Tinham, se eu não me engano, 12 pessoas na mesa. Das 12, tinham 11 pessoas que eram contra a reforma da Previdência. Isso era uma audiência pública na Câmara Municipal. Quer dizer, tinha um cara lá só que defendia a reforma. O resto era todo mundo contra. Sindicato, FETEMES, o caramba, tudo. Porque o aparelhamento que existe no Brasil, em Brasília, ele vem descendo. Ele vai pro estado, ele vai pro município, ele vai pro bairro, até chegar no indivíduo, entendeu? A estrutura toda aparelhada pela esquerda. Então, o meu papel como político é justamente tentar ocupar esses espaços com um pensamento conservador. Como vereador, eu tinha vários projetos na linha do debate mesmo, entendeu? Vou promover debate público aqui, vamos falar sobre armas. Pô, mas o vereador não tem condições de aprovar um projeto, de facilitar ou de dificultar. Beleza, mas eu fazendo uma audiência pública aqui, eu levanto o debate. Vai vir gente aqui defender um posicionamento contrário e um a favor. As pessoas que vierem participar, que têm interesse, vão sair daqui esclarecidas. Eu acho que isso é o papel de um vereador. Eu não vejo quase debate, cara, acontecendo naquela casa. Ali, principalmente nessa legislatura, que tá todo mundo, parece, sentado no colo do prefeito. Ali você não vê, não tem oposição. Esses caras que entraram, novos vereadores que entraram, que se diziam nova política, né? Chegaram lá, a primeira coisa foi eleger o Carlão como presidente da casa. Pô, o Carlão não tinha um adversário pro cara para competir ali dentro, né, a presidência da Câmara. Então, assim, é o cara que no discurso político ele fala que ele é renovação, chega lá, ele senta lá, conversa e fica quietinho, entendeu? Às vezes não tem um posicionamento firme, às vezes não tem nem a confiança de se posicionar, sabe? Então é isso. Em relação ao ex-vereador, cara, eu acho que assim, é a diferença do liberal pro conservador, né? Ele é um liberal. Liberal foca o quê? Economizar dinheiro ao Partido Novo. Vamos economizar dinheiro. A gente não pode gastar com isso, a gente não pode ter assessor, a gente não pode fazer nada, a gente tem que ficar bem aqui sem gastar nada. Aí você fala, o que esses caras fizeram? Nada. Aí você pega o Randolph, por exemplo, que tem lá um monte de assessor, cara, ele ajuiza tudo. Tudo que acontece, ele vai lá e tem uma equipe jurídica extremamente robusta que consegue fazer coisa eficaz para defender o que ele acredita, entendeu? Então a direita tem que parar com esse negócio de que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu não usei nem um centavo de dinheiro público na minha campanha em 2020. Eu perdi por 90 votos. Quer dizer, será que se eu tivesse usado a estrutura que havia sido oferecida, eu não teria entrado? Será que a direita não teria um representante dentro da Câmara Municipal hoje?
por causa desse negócio. Eu mudei meu pensamento sobre isso. Eu acho que tem uma questão de paridade de armas aí. Pô, eu não vou competir com alguém do PT, a pessoa do PT usando toda a estrutura e eu com a faca. Pessoa de fuzil e eu com a faca na guerra. Não dá, cara. A direita tem que levantar esse debate com os eleitores pra gente saber que é uma guerra. E numa guerra você tem que ter o máximo de armas que você pode ter. Eu não vejo problema, na verdade, assim, de você, como que eu vou dizer assim, enxugar o gabinete. Desde que seja eficaz. Desde que seja eficaz. Ponto. Perfeito. Acabou, cara. É isso aí, também concordo. Cara, você tem direito a 15 assessor, mas são 15 que trabalha, Isso. são 15 que faz jus ao dinheiro. Cara, o contribuinte vai pagar Porque feliz. você justifica. Porque você seu justifica. Voto. Claro. Entendeu? Você vai falar, ó, cara, eu tenho uma equipe Então aqui não grande. adianta você mas o falar, eu tenho resultado tá direito aqui. a 15 e só nomeei 7. Pois é. Aí um dos 7 é mandado embora porque tá fazendo meme dentro da Câmara. Sabe o que o ex-vereador fazia? Ele levantava essa bandeira, né? E aí ele falava assim, não, eu tenho pouca gente no meu gabinete. E o chefe de gabinete dele era o chefe mais bem pago da Câmara Municipal. Tinha quase um salário de um vereador. Então assim, pô, também é aquela coisa da feminista do vagão do trem, entendeu? Você levanta uma bandeira que você protege o dinheiro público e tal, e aí de repente você remunera um cara tão bem, aí você economiza de um lado, mas você gasta do outro. Então é a questão da eficiência. Aí eu te pergunto, quantos projetos esse cara aprovou? O que ele teve de relevante para a sociedade? Zero. Por isso que não foi reeleito. Por isso que aliás, não foi reeleito, não. Foi uma votação pífia, né? Na minha visão. Então é isso. A população está acompanhando, cara. A internet hoje ela entrega. E apesar que a imprensa não ajuda, hoje o alcance, o movimento nosso tem um jornal chamado MS Conservador. O jornal ele foi criado para fazer um contraponto. Hoje tem matérias lá do MS Conservador que tem o mesmo alcance no Correio do Estado, Top Mídia, o Campo Grande News. Quer dizer, a gente tem uma fala. Pelo menos, antes não tinha nada. Antes era tudo na mão da galera. Agora já tem pelo menos um outro contraponto. Então, aos pouquinhos, cara, eu acho que a gente vai ocupando esse espaço, vai entrando, vai penetrando na sociedade e as pessoas vão acompanhando. Tem que ver o dia a dia pra ver se vai eleger o cara ou não. Um monte de gente foi reeleito aí que, pô... Aí você não entende por que o cara vai ser reeleito. O cara chega no bairro, atende um negocinho ali pra família, ajuda com uma cesta básica, ajuda com não sei o quê. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, cara. Ela tá ganhando uma cesta básica de R$100 e esse mesmo vereador vai lá e aumenta R$5.000 o salário dele no primeiro mês de mandato e ela vai pagar durante 4 anos. É ela que tá pagando. Então a população tem que aprender a votar. Não basta ter bons candidatos. O eleitor também tem que aprender a ser esclarecido. Senão não adianta nada ter bom candidato, porque o ruim vai sempre ganhar. O lado ruim de ter esses como que eu vou dizer, essas entidades políticas, né, esse coordenadoria, essas como se diria o nome do Indireita hoje? Seria o quê? O movimento... É um movimento... É um movimento conservador em direita MS. Porque assim, vocês não têm partido, né? Não. Vocês têm uma ideologia, uma ideia. Vocês são um movimento conservador. Pensamento conservador. Só que aí o lado ruim disso é, por exemplo, o candidato A vai do partido A, o candidato B vai do partido B, mas cada um tá apoiando outro candidato para deputado, para governador. Esse é o lado ruim, porque dentro da base você tem que dar explicação. Sim. Porque hoje tem a questão da política partidária, né? Hoje eu tava assistindo a entrevista do Daciolo, né? Comédia demais, foi muito legal, cara, foi muito legal. E ele fala, eu não estou nomeado em nenhum partido, mas eu sou pré-candidato. Então quem quiser, que venha. Que venha até mim. Que venha até mim. Então assim, não, eu sou, mas que partido você tá? Eu perguntava pra ele. Não, não tenho partido, mas eu sou pré-candidato porque eu preciso de um partido. Então quem tiver interesse... Tô na área. Fiz o meu currículo, vem aqui buscar. Mas ele vai ser candidato a presidente de novo? De novo, ele falou, porque ele falou que Deus falou pra ele que ele vai ser presidente do Brasil. Ele Mas Deus já tinha falado isso pra ele na eleição passada. Então, Deus, na verdade, ele não falou que Deus deu a data. Ele só falou que ele vai ser o presidente. Ele sabe mudou quando, o discurso. né? Lula tentou quantas vezes? Conseguiu. Rafael, tem alguma coisa aí pra falar? Alguma coisa mais? Perguntar pro nosso... Só para falar sobre o negócio Sim. do movimento que você falou, a ideia nossa é justamente não ter um partido único que represente.
Por isso que, assim, tem pessoas que são filiadas em outros partidos dentro do movimento. Eu sou filiado ao Republicanos, tem gente que é filiada no PTB, tem gente que tá tem gente até que tá no PSL ainda filiado, mas são pessoas que se unem pelo pensamento conservador, independente da legenda. Política partidária é complicado, cara. Ainda mais a gente que é de fora, eu nunca tinha tido contato, né? Para você entrar num partido, para você viabilizar uma candidatura, é um pouco mais complicado. Mas o movimento em si, ele não exige que a pessoa esteja filiada a um partido ou outro. Obviamente que não tem, né? PSOL, PT, esse povo aí não dá. Não tem condição. Não tem coerência. Aí não passa. Aí é o vagão e o banheiro. Exatamente. Aí não passa no Os caras teste. chegam lá no Movimento do Brasil, eu sou do pessoal, mas eu vim aqui. Não acredito na pauta de vocês. Não tem jeito. Não tem. Não passa nem no exame toxicológico. Né? Bom, nem fala que tá dando polêmica isso aí, né? Isso aí tá dando polêmica, né? Aí o Thiago pediu para professores, né? Rede Sim. pública agora e tal. Eu só discordo do Thiago num ponto. Eu acho que não é só os professores. Eu acho que todo funcionário público, municipal, paga com dinheiro público. Então, já que é para exigir de uma classe, exige de todas, né? Eu até tinha um projeto desde na época de campanha que era justamente exigir que realmente tivesse ali um controle. Porque, pô, se o cara tá prestando um serviço... Aliás, é claro que a militância dentro de sala de aula é um negócio que a gente tem que discutir. Eu recebo muita denúncia de professores da rede municipal, da rede estadual, que faz doutrinação dentro de escola, só que muitas vezes os pais se sentem coagidos ali, com receio, né, de falar alguma coisa, mas me mandam denúncias. A gente não tem muito meio de ação, o que a gente faz é postar na rede social para ficar atento, porque é o seguinte, professor não pode fazer militância em sala de aula. Principalmente se tratando de um professor ali que trabalha na rede pública, né, que é um funcionário público, ter posicionamento político dentro de sala de aula, falar mal do presidente, falar bem do outro presidente ali, eu sou completamente contra. Mas é em todas as instâncias. Na época que eu cursava a faculdade na Uniderp, a minha coordenadora da clínica, eu fui o último a sair da coordenação, porque você atendia o paciente, depois você levava para ela, né, para a professora, ela orientava você. E assim, o marido dela é bolsonarista. E ela... Esquerda pura. Mas como que dá certo um casamento desse? Então, é porque ele é psiquiatra, ela é psicóloga, né? Então tá explicado. eles Vive sob conseguem... remédio. Porque eu até brinquei com ele, eu vou falar o nome dele aqui, mas eu brinquei com ele, porque o cara é zica, mano. Uma das maiores palestras e melhores palestras que eu já ouvi de um psiquiatra desse cara. O cara é zica. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu levo tudo à esportiva. E ela falou comigo, você sabe que a gente tem que mudar o país, lá, lá. E eu comecei a dar corda, né? E você vai votar em quem? Falei, professor, eu tô ainda meio em dúvida, né? É muita fomentação, que não sei o quê. Ela, não, tem que votar no Haddad, Aí eu falei, tá bom, professor. Eu levantei, saí, quando eu peguei na maçaneta, eu olhei, falei assim, 17, professor! Porque ela já tinha passado a nota. Reprovou. Não, já tinha passado a nota. Eu fui político. Foi esperto, hein? Senão ia dar ruim. Mas, cara, isso não é uma realidade longe daqui, não. Minha filha, um dia, quando ela fez residência em fisioterapia intensiva na UFMS, na época que teve... Não sei se isso foi verdade, né? Que eles falavam que o presidente cortou a verba para Educação? não, para ciência lá, para novos... Como é que fala, pô? Mestrado? Não. Foi uma crise que teve lá, que disse que cortou o recurso da... Educação. Não é, pô. É de fazer pesquisas. Tá. Lembra que... Aí eles foram pra praça aqui. Cara, o ponto da minha filha tava na praça. Os professores levaram pra praça. Aí ela falou, pai, o que eu faço? Eu falei, não, você tem que Olha aí, tá vendo? tem que assinar. Eu te levo lá, você assina e você cai fora. Olha o tamanho do absurdo que você tá isso. dizendo. Não, mas o professor levou a chamada lá na praça pra pra assinar praça. lá. Quer dizer, o aluno ele tá sendo obrigado a se manifestar politicamente por algo que às vezes ele nem sabe o que é, né? Não vai dar merda pra mim porque ela já se formou. E fica aí meu recado, qualquer pessoa, qualquer cidadão em Campo Grande que tiver um filho na escola matriculado e que tiver sofrendo doutrinação, pode mandar a denúncia para mim que a gente vai tomar alguma medida cabível. Não sei o que a gente pode fazer, eu não tenho o poder da caneta, mas a gente tem internet, a gente tem rede social, se a gente tiver o nome do professor, alguém a gente vai cobrar, tá? Porque se a gente não conseguir proteger as nossas crianças, a gente não consegue proteger ninguém como sociedade. Esse é o meu posicionamento em relação a isso. Eu quero minha camiseta. Pessoal, eu trouxe uma Nossa, camiseta isso é de presente pedonche, pra hein, vocês cara? aqui. Só não pode abrir que eu trouxe uma só, cara. Putz, mas eu vou ter que dar um jeito de arrumar outra depois. Aí, ó, camiseta do Movimento em Direito MS. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Bom, emagreci 19 quilos. Quem sabe não serve em mim. Não, ainda não. Cheguei nessa... Logomarca do Nossa, Movimento. que legal. Atrás,
Seja forte e corajoso. Legal. Movimento em direito MS. Caramba, Aí o Josué, presente, cara. Nossa, quando você coloca Aí. Bíblia no meio de um movimento, o povo pira, né, O nego mano? fica doido. A esquerdalha fica maluca. Rafael, eu queria terminar com 2 perguntas. Vamos lá. Na primeira, o que você se arrepende? Na minha vida ou na É, questão na sua política? vida. O que o Rafael se arrepende? Eu me arrependo de ter votado no Lula. Cara, eu ia te vou te dar perguntar uma. Cara, a minha, olha só, como é que funciona, né? Eu fui vítima do marxismo cultural que a gente tá conversando aqui. Na minha escola era assim, pô. Eu achava que o Che Guevara era um herói, eu achava que Cuba era um país lindo de se viver, que o capitalismo era uma opressão do patrão com o trabalhador, porque isso Mas, é ó, colocado na Rafael, escola. não cortando você, e já cortando também, né? Eu me formei 2 anos atrás, muito recente. O Paulo Freire que apresentaram na faculdade, você não tem noção Sim. das ideias que eles apresentaram lá. É a pedagogia do oprimido. Você tá entendendo? Não, você fica encantado com as frases, porque eles não soltam a narrativa inteira. Eles vão... As frases de As efeito, frases né? de efeito, porque tem uma frase dele que agora eu não vou me lembrar, eu peguei e cliquei, porque eu achei muito interessante a frase. Aí um cara veio no meu privado, maluco, você tá doido, que não sei o quê, BBB, você sabe quem é esse cara? Aí quando eu fui estudar a história, porque é isso que você tá falando, as pessoas ficam numa narrativa sem embasamento. Sim. Aí eu, quem é esse cara? Pois eu fui estudar quem é ele, não critiquei em nenhum momento ele, só fiz o meu papel na faculdade. Mas eu quero deixar aqui, falando nisso que você tá, apoiado nisso que você tá dizendo, é que as pessoas acabam sendo enganadas achando que o errado está certo e que o certo está errado. Então, o que eu costumo dizer? Cara, hoje você tem o poder na sua mão, que é isso aqui, ó. Antigamente a gente não tinha informação. Sim. Vai lá, pega um arquivo do Cielo, Busca estuda alguma informação, coisa, busca busca uma informação, conhecimento, pronto. Já era. O Antônio Gramsci dizia que o objetivo era fazer com que todos se tornassem socialistas sem perceber que se tornavam socialistas. Então, o Olavo de Carvalho ele fala uma coisa que é muito interessante sobre a origem das nossas ideias. Quando você faz um resgate, por que você tem determinada opinião sobre determinado assunto? E eu comecei a fazer essa reflexão na minha vida, eu falei, caramba, bicho, eu era contra a arma, porque eu achava que mais armas automaticamente seriam mais pessoas morrendo na sociedade. Mas peraí, pô, os países mais armados têm menos mortes que o Brasil. O Brasil tem um estatuto de desarmamento faz 20 anos e tem 60 mil homicídios por ano. Quer dizer, não fecha a conta. Aí você vai, não, mas por que você pensa em determinado assunto? Quer dizer, você começa a perceber, cara, que tudo foi colocado de alguma forma na sua cabeça por alguém, por um objetivo, que é exatamente esse do Antônio Gramsci, que era colocar e fazer todas as pessoas se tornarem socialistas. Então eu fui vítima disso na minha época de escola. Minha primeira eleição, eu tinha 17 anos, votei no Lula, porque eu achava que ele, é o cara que trabalha contra os opressores do capitalismo, né? Que era aquela coisa que era ensinada em sala de aula. E aí você começa, depois que eu virei empresário, eu falei, opa, peraí, não é bem assim não, hein? Empresário se lasca pra caramba. E aí as coisas vão mudando. Então o empreendedorismo te salvou. O mundo real, ele já diferente. chega. O mundo de fantasia acaba ali quando você começa a ver o mundo real. Mas é isso aí, pessoal. Antes de fazer a última pergunta, o Luiz do O Contribuinte mandou uma pergunta pra mim. Ele viu lá que a gente postou, ele colocou bem aqui. Rafael, você sempre criticou os gastos exorbitantes da Prefeitura de Campo Grande e do governo do estado em publicidade. Gostaria de saber se você é crítico também à licitação que o governo federal abriu, onde irão gastar 500 milhões em publicidade em 2022. Não tenho conhecimento dessa licitação, teria que verificar. Mas a diretriz do governo Bolsonaro é justamente o contrário, né? É cortar. Não é à toa que ele apanha da Globo, que ele apanha de todos, da Veja, da Folha, enfim. São veículos de imprensa que foram sustentados durante décadas aí pela esquerda e por quem estava no comando do país. Tanto é que não é à toa que esses veículos de imprensa não conseguem sobreviver somente da iniciativa privada. Aqui no Mato Grosso do Sul é igual, tá? Os jornais daqui de Campo Grande, daqui do Mato Grosso do Sul, todos vivem de dinheiro público. Se você cortar o dinheiro público, esses caras não conseguem pagar a folha de pagamento no final do mês, não conseguem sobreviver. Igual você tem seus patrocínios aqui, né, certo? A empresa tal, fulano de tal, patrocina você. Eles não conseguem sobreviver da iniciativa privada. Ninguém vai patrocinar, eles não conseguem fechar a conta. Então, assim, a diretriz do governo que eu sei é justamente de fechar a torneira com dinheiro de publicidade. Mas vou verificar essa licitação aí para saber se de fato é verdade. Show de bola. A última pergunta. No que o Rafael Tavares acredita? Hoje o Rafael Tavares acredita principalmente em Deus.
a minha vida toda ela é determinada nesse caminho, né? Tanto a minha vida empresarial, minha vida familiar, o meu comportamento. E eu acredito de fato que o que eu estou fazendo é uma missão. Eu já apanhei muito de jornal, de imprensa, até por conta desse comportamento polêmico que alguns falam, né, dizem. Mas eu falo a verdade, né? A gente não vai pelo caminho mais fácil, a gente vai pelo caminho certo. Então, assim, eu já sofri muito ataque e segurei a onda. Cara, eu me amparo. Aproveita e faz um parênteses aí sobre o crime de ódio. A gente nem sentou nesse assunto. Ah, é verdade. Pra você ver. Eu já comecei assim na política, cara. Sendo o primeiro acusado de crime de ódio, do Brasil inteiro ameaçando de morte, minha foto com a minha filha na internet exposta, eu saí no UOL Nacional. UOL Nacional, uma matéria minha com uma foto. Quer dizer, a minha família desesperou, falou, não tem ninguém político na minha família. Falou, caramba, o que tá acontecendo com a sua vida, cara? Você tá... E aí eu falei, gente, eu fiz uma ironia, aí muita gente chegou pra mim e falou, pô, você tem que pedir desculpa. Eu falei, vou pedir desculpa por quê? Eu fiz uma piada. Eu sou irônico, eu sou sarcástico, eu sempre fiz comentários assim. E eu sempre brinquei, eu fiz um comentário, um cara lá de Dourados, um colega, ele tinha feito um texto criticando o Bolsonaro, elogiando o Ciro Gomes, contando uma história que um avô dele na época tinha batido num funcionário porque tinha pego roubando e tal, e no final ele colocou ele não. Tinha batido com caibro. Aí eu comentei embaixo, pô, isso é verdade, cara, eu não vejo a hora do Bolsonaro ganhar, eu vou pegar meu caibro, vou sair batendo nas pessoas, não sei o que, vou deixar meu bigode, e ele falava, vocês são nazistas, fascistas, vou deixar meu bigode igual do Hitler, e bababá. E ponto, fiz um comentário, todo mundo riu, beleza. Alguém foi lá e recortou esse comentário, só a parte minha, tirou da figura de linguagem irônica e colocou numa figura literal. E aí levou no Ministério Público. E aí o cara do Ministério Público pegou a denúncia e aceitou a denúncia. Aí eu saí na imprensa, pô, racista, homofóbico, fascista, nazista e tal, enfim. E aí, o mais incrível foi que o procurador, na época, disse que não configurava ironia porque não tinha emoji no meu comentário. Não tinha o desenho. Quer dizer, ele queria que eu desenhasse a piada pra ele entender, entendeu? Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Ficou um processo por crime de ódio. Até hoje tá aí, nem sei o que virou e, aliás, não foi julgado. E tá aí. E eles continuaram com a narrativa. Tanto é que toda vez que eu falava da imprensa, a imprensa no outro dia soltava. Acusado de crime de ódio. é o que eles fazem com muitos, né, cara? Eles seguram o processo fica lá e você fica com a narrativa de que o cara não tá nem inocente e nem culpado. Então eles ficam te descendo a lenha. Mas não faz mal. E a presunção de inocência não existe nesse caso. Não, pô, e foi uma ironia. Claro. Porque enquanto você não for julgado e condenado, você é inocente. Também, mas assim, não é isso que a justiça diz. Eu não sou operador de direito, mas pelo menos eu acho que é isso. Fizeram com o Felipe Martins também, agora recentemente. Fizeram com o Bolsonaro, com o Trump, com todo mundo, cara. A esquerda, ela consegue, ela tenta, ela busca o assassinato de reputação pra fazer você recuar. E na época eu não recuei. E pelo contrário, minha rede social cresceu muito. Muita gente começou a me apoiar e falou, não, cara, você fez uma piada, pô, você não tem que recuar, não liga pra isso. Não abaixa sua cabeça. E aí eu continuei e aqui estou. Essa é a minha história. O pessoal encontra o Endireita MS? Como você faz pra afiliar? Como é que... Pessoal, procura aí no Facebook, Movimento Endireita MS, no Instagram também, Endireita MS. O meu Instagram é Rafael Tavares BR. E o meu Facebook, Rafael Tavares. Segue a gente lá. Eu até fazer uma brincadeira aqui. Vai lá, pode fazer. Filiado no Indireito MA já recebe um caibo. Ironia. Bota o emoji aí. Mais Tranquilo, Rafael. Obrigado, cara. Cara, obrigado, Ângelo. Obrigado, Alessandro, aí pela oportunidade. Espero ter gostado aí. Desculpa. Gostei, bacana. Coisa aí. Eu quero aqui, cara, eu não te conhecia. Eu quero tecer um elogio, assim, pela sua coragem, pelo seu posicionamento. Independente qual é a pauta que você defende. Eu acho assim, quando uma pessoa se posiciona naquilo que ela acredita, eu acho isso muito nobre. Então, cara, parabéns mesmo. Valeu. Eu acho que não teria coragem que você tem, não, de enfrentar tudo isso. Bora, se filhando no Direito MS lá, vambora. Tem um carbo lá, não? Tem um carbo. Misericórdia. Pessoal, eu tenho um recado muito especial para todos vocês. Na próxima semana, o nosso podcast, não será na quinta-feira. O nosso programa será no sábado, às 10 da manhã, porque o nosso convidado será Nicolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte, influencer político, é um dos vereadores mais jovens hoje que tem no Brasil,
vem movimentando aí toda uma juventude conservadora no Brasil inteiro. Cara, o Nicolas, ele é um fenômeno. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá em Brasília, no CIPEC. Ele é realmente iluminado. Ele tá levantando, ele mesmo diz, né? Uma geração de inconformados. Esse cara tá movimentando. Minha filha tem 15 anos, adora ele no Instagram. Então você vê o alcance que ele tem, né? Minha filha não gosta de política, ela não discute, não conhece, mas ela segue ele na internet. Então o Nicolas na semana que vem, será às 10 horas da manhã. No dia, que dia que é? Dia 30, né? Dia 30. Dia 30 vai ser o nosso bate-papo. Até porque o Nicolas estará aqui em Campo Grande, participando do Congresso de Você já fala também, mano, da igreja. Lá. Fala aí. Vai ser na Ato de Na Ato de Justiça, Justiça. né? Mas que dia que vai ser? No domingo de manhã. Vai ser no 9 domingo horas. de Na manhã. Igreja de Justiça, às 9 horas da manhã, lá com o Pastor Dinho, que inclusive já foi convidado nosso aqui do podcast Pode Acreditar. Fala de novo da feijoada para nós ir embora. Verdade, pessoal. Sábado agora a gente vai fazer a feijoada do Movimento Conservador em Direito MS, arrecadar recursos para conseguir fazer um Natal melhor aí para a criançada. Lembrando que as nossas ações sociais, elas não são só de brinquedos. A gente, na Páscoa, por exemplo, a gente distribuiu 800 ovos de Páscoa e fizemos alguns livrinhos de alfabetização do Carlos Nadalim, que é o secretário de alfabetização do governo. Ele tem um projeto super legal na internet. Você vai lá, imprime o livro, e a gente imprimiu 150, se eu não me engano. Distribuímos lá em do Brasil, para justamente entregar o brinquedo, entregar um ovo de Páscoa e também pegar uma conotação de educação, educativa também, né? Porque a ideia é realmente transformar essas crianças, a vida dessas crianças que precisam, para trazer elas para o caminho certo. Dito isso, let's go. Bora, né? Bora para casa. Eu cheguei atrasado hoje, né? Trazei tudo aqui, né? Relaxa. Queria A pedir... mulher do Gil não ligou ainda. Então a gente tem tempo. Direto dos estúdios da Rede Interativa de Televisão, na direção de Todd. Pergunta que não quer calar. Você gosta de Todd ou de Nescau? Eu gosto de Todd, eu só não gosto de Todes. O Todes, só pra finalizar, lá na Câmara Municipal, a gente tava lá no dia do Geraldo Rezende, rapaz, aí uma mulher lá do sindicato pegou a palavra e falou: boa tarde a todos, todas e todes. Aquilo eu já falei, meu Deus do céu, já começou errado, né? É duro. Na direção de Todd, filmagens de Gil, de fotos de Cadmiel. Esse foi mais um Pode Acreditar. E lembre-se, o meu desejo para você é que nessa semana você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Com Deus somos mais fortes. É nós no Pai. Valeu, galera. Navegantes, a Betel Center é o melhor lugar para você encontrar todos os artigos evangélicos. Livros, presentes, bíblias, camisetas, canecas, todo tipo de artigos religiosos evangélicos você encontra na Betel Center, o melhor e maior shopping gospel do Brasil. Acesse www.betelcenter.com.br, faça sua compra, o seu pedido. E para você que é músico, a Betel Center tem sempre o melhor de aparelho musical, aparelhos de som, cabeamento e também agora a Betel está entrando, inovando como sempre no mundo dos gamers. É só você acessar betelcenter.com.br. Vem para Betel Center, porque aqui dá negócio.